22. Chegamos a Terrace no começo desta semana. Findel. E tenho que dizer, achei a zona rural linda. As grandes montanhas ao norte, com seus cumes repletos de neve e coberturas florestais, se erguem como deuses guardiões sobre esta terra de fertilidade verde. Minhas próprias terras ao sul são, em geral, planas. Acho que pareceriam menos lúgubres se tivessem algumas montanhas para variar o terreno. O povo aqui é formado principalmente por pastores, ainda que lenhadores e fazendeiros não sejam incomuns. É uma terra pastoral, com certeza. Parece estranho que um lugar tão marcadamente agrícola tenha produzido as profecias e teologias nas quais o mundo inteiro se baseia atualmente. Escolhemos um grupo de carregadores terrizanos para nos guiar pelas difíceis passagens nas montanhas. Entretanto, esses não são homens comuns. As histórias são aparentemente verdadeiras. Alguns terrizanos têm uma habilidade excepcional que é muito intrigante. De algum modo, eles podem acumular suas forças para usá-las no dia seguinte. À noite, antes de dormir, passam uma hora deitados em seus sacos de dormir e, durante esse tempo, parecem ficar repentinamente muito frágeis na aparência, quase como se tivessem envelhecido meio século. No entanto, quando despertam na manhã seguinte, tornam-se bastante musculosos. Aparentemente, o poder deles tem a ver com os braceletes e brincos de metal que sempre usam. O líder dos carregadores chama-se Rashek, e ele é um tanto quanto taciturno. Apesar disso, Brace, inquisitivo como sempre, prometeu interrogá-lo, na esperança de descobrir exatamente como esta maravilhosa capacidade de estocar forças é obtida. Amanhã começaremos a fase final da nossa peregrinação, as montanhas distantes de Terrace. Ali, com sorte, encontrarei paz, tanto para mim quanto para nossa pobre terra. Enquanto lia sua cópia do diário de viagem, Van rapidamente chegou a várias conclusões. Primeiro, era a firme crença de que não gostava de ler. Caesar não dera ouvidos às suas reclamações, apenas dizia que ela não tinha praticado bastante. Será que não via que ler dificilmente seria uma habilidade tão prática quanto manejar uma adaga ou usar a alomancia? Mesmo assim, continuou a ler, seguindo as ordens dele, nem que fosse só para provar teimosamente que era capaz disso. Muitas das palavras do diário de viagem eram difíceis para ela, e tinha que ir para uma área isolada da mansão de Renault, onde pudesse ler em voz alta, tentando decifrar o estranho estilo de escrita do Senhor Soberano. A leitura contínua a levou a uma segunda conclusão. O Senhor Soberano era muito mais chorão do que qualquer deus podia ser. Quando as páginas do diário não estavam cheias de anotações entediantes sobre as viagens do Senhor Soberano, estavam, em vez disso, repletas de contemplações internas e longas divagações moralistas. Vena estava começando a desejar jamais ter encontrado aquele livro. Suspirou, ajeitando-se na cadeira de Vime. Uma brisa fria do início da primavera soprava pelos jardins, passando pela pequena nascente do riacho à sua esquerda. O ar estava confortavelmente úmido e as árvores a protegiam do sol da tarde. Ser nobre, ou mesmo se fingir de nobre, certamente tinha suas vantagens. Um som baixo de passos soou atrás dela. Era distante, mas Vin pegara o hábito de queimar um pouco de estanho todo o tempo. Virou-se, lançando um olhar dissimulado por sobre o ombro. Fantasma? Disse, surpresa, quando o jovem Lestbourne apareceu no caminho do jardim. O que está fazendo aqui? Fantasma parou, ruborizado, esperando Dox verificar. Doxon? Ben perguntou. Ele também está aqui? Talvez tenha notícias de Kelsier. Fantasma assentiu, aproximando-se, armas para guardar, dar o tempo. Ben deteve-se. Agora me perdi. Precisamos repartir algumas armas, Fantasma disse, lutando para não falar em seu dialeto. Guardar elas aqui por um tempo. Ah, Ven disse, levantando-se e alisando o vestido. Eu queria ir vê-lo. Fantasma repentinamente pareceu apreensivo, corando novamente, e Ven inclinou a cabeça. Há algo mais? Com um movimento súbito, Fantasma colocou a mão no bolso do colete e tirou algo. Ven avivou seu peltre em resposta, mas o item era simplesmente um lenço rosa e branco. Fantasma o entregou para ela. Ven o aceitou, hesitante. Para que é isso? Fantasma corou novamente. Então se virou e foi embora. Ven o viu partir, aturdida. Olhou o lenço. Era feito de renda suave, mas não parecia haver nada de incomum nele.
Este é um garoto estranho, pensou, guardando o lenço na manga. Pegou sua cópia do diário de viagem e começou a andar pelo caminho do jardim. Estava ficando tão acostumada a usar vestidos que quase não precisava prestar atenção para impedir que as camadas inferiores roçassem na vegetação rasteira ou nas pedras. Suponho que isso, em si, seja uma habilidade valiosa. Pensou, enquanto chegava à entrada do jardim, sem ter enganchado o vestido em um único ramo. Abriu a porta de vidro e parou diante do primeiro criado que encontrou. Mestre Dalton chegou? Perguntou, usando o nome falso de Dodson. Ele interpretava o papel de um dos contatos comerciais de Renault em Luthadel. Sim, minha senhora, o criado disse. Está em reunião com Lord Renault. Ven deixou o criado partir. Ela provavelmente poderia ter participado da reunião, mas isso lhe pareceu mal. Lady Valette não tinha motivos para estar presente em uma reunião comercial entre Renault e Dalton. Ven mordeu o lábio inferior, pensativa. Caesar sempre lhe dizia que tinha que manter as aparências. Muito bem, ela pensou. Vou esperar. Talvez Caesar possa me dizer o que esse garoto maluco espera que eu faça com esse lenço. Foi até a biblioteca do andar de cima, mantendo um agradável sorriso, próprio de uma dama, tentando internamente adivinhar sobre o que Renault e Dodson estavam conversando. Trazer as armas era uma desculpa. Dodson não precisava ir pessoalmente para fazer algo tão mundano. Talvez Kelsier estivesse atrasado. Ou talvez Dodson finalmente tivesse conseguido fazer contato com Marsh, o irmão de Kelsier, informando que, juntamente com os outros novos iniciados dos Obrigadores, devia chegar logo a Luthadel. Dodson e Renault podiam ter mandado me chamar, pensou, aborrecida. Valette frequentemente entretinha os convidados com seu tio. Balançou a cabeça, mesmo que Kelsier a tivesse nomeado um membro pleno da gangue. Os outros, obviamente, ainda a viam como uma criança. Eram amigáveis e receptivos, mas não pensavam em incluí-la. Provavelmente não era intencional, mas nem por isso era menos frustrante. A luz brilhava na biblioteca à frente. De fato, Caesar estava sentado lá dentro, traduzindo as últimas páginas do diário de viagem. Levantou a cabeça, quando Ven entrou, sorrindo e fazendo uma reverência respeitosa. Tampouco está de óculos desta vez, Ven observou. Por que os usou por aquele breve período de tempo? Senhora Ven, ele disse, levantando-se e pegando uma cadeira para ela. Como vão seus estudos do diário? Ven olhou as páginas levemente presas que tinham nas mãos. Bem, eu suponho. Não vejo por que tenho que me preocupar em ler isso. Deu cópias para Kel e Brisa também, não deu? É claro, Caesar disse, colocando a cadeira dela ao lado da escrivaninha. Contudo, Mestre Kelsier pediu que cada membro da gangue lesse essas páginas. Está correto em fazer isso, creio. Quanto mais olhos virem essas palavras, mais provável é que descubramos os segredos ocultos nelas. Venus suspirou levemente, alisando o vestido e se sentando. Sua roupa branca e azul era bonita. Embora destinada para o uso diário, era apenas um pouco menos luxuosa do que um de seus vestidos de baile. Devo admitir, senhora, Caesar disse enquanto se sentava, que o texto é surpreendente. Esta obra é o sonho de um guardador. Ora, estou descobrindo coisas sobre minha cultura que nem suspeitava. Vena sentiu. Acabo de chegar na parte em que chegaram a Terrace. Com sorte, a parte seguinte terá menos listas de suprimento. Honestamente, para um deus maligno da escuridão, ele certamente consegue ser bem enfadonho. Sim, Caesar disse, falando com um entusiasmo incomum. Viu o que ele disse? Como descreve Terrace como um lugar de fertilidade verde? As lendas dos guardadores, falam disso. Terrace agora é uma tundra de terra congelada. Ora, quase nenhuma planta consegue sobreviver ali, mas antigamente era verde e linda, como o texto diz. Verde e linda, Ven pensou. Por que verde seria linda? Seria como ter plantas azuis ou púrpura. Algo apenas estranho. Contudo, havia algo no diário que a deixara curiosa. Algo que tanto Caesar quanto Kelsier não tinham querido mencionar. Acabo de ler a parte em que o Senhor Soberano contrata uns carregadores terrizanos. Ven disse cuidadosamente. Falou sobre como ficam mais fortes durante o dia porque se deixam enfraquecer à noite. Caesar pareceu subitamente desanimado. Sim, de fato. Sabe algo sobre isso? Tem algo a ver com ser um guardador?
Tem, Caesar confirmou. Mas isso deve permanecer um segredo, creio. Não que não seja digna de confiança, Sra. Ven. Contudo, quanto menos gente souber sobre os guardadores, menos rumores se espalharão sobre nós. É melhor que o Senhor Soberano comece a acreditar que nos destruiu completamente, de acordo com seu objetivo nos últimos 1000 anos. Ven encolheu os ombros. Tudo bem. Com sorte, nenhum dos segredos de Kelsier quer que com sorte, nenhum dos segredos que Kelsier quer que descobramos neste texto está relacionado com os poderes terrisanos. Se estão, eu os deixarei passar completamente. Caesar não disse nada. Ah, bem, Ven disse despreocupadamente, folheando as páginas que ainda não tinha lido. Parece que ele passa um bom tempo falando sobre os terrisanos. Acho que não poderia ajudar com muita coisa quando Kelsier voltar. Tem razão, Caesar disse, lentamente, ainda que expresse isso de maneira um pouco melodramática. Ven sorriu descaradamente. Ah, bem, Caesar falou, soltando um suspiro. Não devíamos tê-la deixado passar tanto tempo com o mestre Brisa, creio. Os homens no diário de viagem, Ven disse, são guardadores? Caesar assentiu. O que agora chamamos de guardadores eram muito mais comuns naquela época. Talvez até mais comuns do que os brumosos são entre a nobreza moderna. Nossa arte é a chamada feruquemia. Ela confere a habilidade de estocar certos atributos físicos dentro de pedaços de metal. Ven franziu o senho. Vocês também queimam metais? Não, senhora, Caesar disse, negando com a cabeça. Feroquemistas não são como alomânticos, não queimamos nossos metais. Nós os usamos como depósitos. Cada pedaço de metal, dependendo do tamanho e da liga, pode armazenar uma qualidade física específica. O feroquimista conserva um atributo e recorre a essa reserva posteriormente. Atributo? Ven perguntou. Como força? Caesar assentiu. No texto, os carregadores terrisanos se enfraquecem durante a noite, acumulando força em seus braceletes para usá-la no dia seguinte. Ven observou o rosto de Caesar. É por isso que usa tantos brincos. Sim, senhora, ele confirmou, arregaçando as mangas. Sob a túnica, usava grossos braceletes de ferro ao redor do antebraço. Mantenho algumas de minhas reservas escondidas, mas o uso de anéis, brincos e outras joias sempre foi parte da cultura de Terris. Uma vez, o Senhor Soberano tentou proibir que os terrisanos tocassem ou possuíssem qualquer metal. Na verdade, tentou tornar o uso do metal um privilégio dos nobres e não dos Ska. Ven franziu o senho. Isso é estranho, ela disse. Seria possível pensar que a nobreza não ia querer usar metais porque isso os torna vulneráveis à alomancia. De fato, Caesar concordou. Contudo, tem sido uma longa moda imperial acentuar os trajes de alguém com metal. Começou, eu suponho, com o desejo do Senhor Soberano de negar aos terrisanos o direito de tocar metal. Ele próprio começou a usar anéis e braceletes de metal, e a nobreza sempre seguiu sua moda. Nos dias de hoje, os mais ricos com frequência usam o metal como símbolo de poder e orgulho. Parece uma tolice, Ven comentou. Em geral, a moda é, Caesar falou. De qualquer modo, a trama falhou. Muitos nobres usam apenas madeira pintada de modo a parecer metal, e Terris conseguiu resistir ao descontentamento do Senhor Soberano quanto a esse assunto. É simplesmente impraticável impedir que mordomos manejem metal. Isso não impede que o Senhor Soberano continue tentando exterminar os guardadores, no entanto. Ele teme vocês, e nos odeia, não apenas os feroquemistas, mas todos os terrisanos. Caesar apoiou a mão em um trecho ainda não traduzido no texto. Espero encontrar este segredo aqui também. Ninguém se recorda porque o Senhor Soberano persegue o povo de Terris, mas suspeito que tenha algo a ver com esse carregador. O líder deles, Rashek, parece ser um homem muito obstinado. O Senhor Soberano fala com frequência sobre ele na narrativa. Ele menciona a religião, Finn comentou. A religião de Terris. Algo sobre profecias? Caesar negou com a cabeça. Não posso responder essa pergunta, senhora, pois não sei mais sobre a religião de Terris do que você. Mas você compila religiões, Ven falou. Não conhece a sua própria? Não, Caesar respondeu solenemente. Veja, senhora, foi por isso que os guardadores foram criados. Há séculos, meu povo escondeu os últimos feroquemistas de Terris. Os expurgos do Senhor Soberano estavam ficando muito violentos. Isso foi antes de ele começar o programa reprodutor. Antes, não éramos mordomos ou criados, não éramos nem mesmo escás.
Éramos algo a ser destruído. Mesmo assim, algo impediu que o Senhor Soberano nos aniquilasse completamente. Não sei porquê. Talvez pensassem que genocídio era uma punição gentil demais. De qualquer modo, ele conseguiu destruir nossa religião durante os 2 primeiros séculos de seu governo. A organização dos guardadores foi formada durante o século seguinte, e seus membros se dedicaram a descobrir o que havia sido perdido e recordar para o futuro. Com feroquemia? Caesar assentiu, passando os dedos no bracelete de seu braço direito. Este aqui é feito de cobre, permite o armazenamento de lembranças e pensamentos. Cada guardador carrega vários braceletes desses, cheios de conhecimento, canções, contos, orações, histórias e idiomas. Muitos guardadores têm uma área particular de interesse. A minha é a religião, mas todos nós lembramos a coleção inteira. Se apenas um de nós sobreviver até a morte do Senhor Soberano, então as pessoas no mundo serão capazes de recuperar tudo o que foi perdido. Ele se deteve, então baixou a manga. Bem, não tudo o que foi perdido. Ainda há coisas que estão faltando. Sua própria religião, Ven disse, em voz baixa. Nunca a encontraram, não é? Caesar negou com a cabeça. O Senhor Soberano dá a entender em seu diário que foram nossos profetas quem o conduziram até o posto da ascensão, mas até esta informação é nova para nós. Em que acreditavam? O que ou quem adorávamos? De onde esses profetas terrisanos vieram e como previam o futuro? Eu sinto muito. Vamos continuar a procurar, senhora. Encontraremos nossas respostas em algum momento, creio. E mesmo que não consigamos, ainda teremos proporcionado um serviço de valor incalculável para a humanidade. Outras pessoas nos consideram dóceis e servis, mas temos lutado contra ele do nosso modo. Vena sentiu. Então, que outras coisas consegue armazenar? Força e lembranças? O que mais? Caesar olhou para ela. Já falei demais, creio. Você entende a mecânica do que fazemos. Se o Senhor Soberano mencionar essas coisas no texto, não ficará confusa. Visão, Ven disse, erguendo a cabeça. Por isso usou óculos por algumas semanas depois de me resgatar. Precisava ver melhor naquela noite em que me salvou, então usou seu estoque aí. Por isso usou seu estoque. Aí passou algumas semanas com a visão fraca, até conseguir recarregar. Caesar não respondeu ao comentário. Pegou sua caneta, obviamente pretendendo voltar à sua tradução. Há algo mais, senhora? Na verdade, sim, Vin disse, tirando o lenço de sua manga. Tem alguma ideia do que seja isso? Parece ser um lenço, senhora. Vin ergueu uma sobrancelha bem-humorada. Muito engraçado. Tem passado tempo demais com Kelsier, Caesar. Eu sei, ele disse com um suspiro. Ele me corrompeu, creio. Apesar disso, não entendo sua pergunta. O que há de diferente neste lenço em particular? Isso é o que eu quero saber, Ven disse. Fantasma me deu há pouco tempo. Ah, faz sentido então. O que? Ven exigiu saber. Na sociedade nobre, senhora, um lenço é o presente tradicional que um jovem dá a uma dama que deseja cortejar seriamente. Ven se deteve, olhando o lenço com espanto. O quê? Esse garoto está louco? A maior parte dos jovens da idade dele é louca de alguma maneira, creio. Caesar disse, com um sorriso. Contudo, isso não é nem um pouco inesperado. Não percebeu como ele a encara quando entra na sala? Só pensei que ele fosse assustador. Em que está pensando? É tão mais jovem do que eu. O garoto tem 15 anos, senhora. Isso o torna apenas um ano mais jovem do que a senhora. 2, Ven disse. Completei 17 na semana passada. Mesmo assim, ele não é muito mais jovem. Ven revirou os olhos. Não tenho tempo para as atenções dele. Alguém poderia pensar, senhora, que deveria apreciar as oportunidades que tem. Nem todo mundo é tão afortunado. Ven se deteve. Ele é um eunuco, sua tola. Caesar, sinto muito. Caesar fez um sinal com a mão. É algo que nunca conheci o bastante para sentir falta, senhora. Talvez eu seja afortunado. A vida no submundo não facilita o sustento de uma família. Ora, o pobre mestre Hammond está longe de sua esposa há meses. Hammond é casado? É claro, Caesar disse. Assim como o mestre Eden, creio, eles protegem suas famílias afastando-as das atividades do submundo, mas isso requer passar longos períodos de tempo afastados. Quem mais? Ven perguntou. Brisa? Doxon? Mestre Brisa é um tanto quanto automotivado para ter uma família, creio. Mestre Doxon não fala de sua vida sentimental, mas suspeito que haja algo doloroso em seu passado. Isso não é comum nos Scar rurais, como seria de se esperar.
Dawson é de uma plantação? Ven perguntou, surpresa. É claro. Nunca passa o tempo conversando com seus amigos. Nunca passa tempo conversando com seus amigos, senhora? Amigos. Tenho amigos. Era um conceito estranho. De qualquer modo, Caesar disse, devo prosseguir com meu trabalho. Perdoe-me por ser tão desinteressado, mas estou quase acabando a tradução. É claro. Ven falou, levantando-se e alisando o vestido. Obrigada. Encontrou Dawson sentado no estúdio de convidados, escrevendo silenciosamente em um pedaço de papel, com uma pilha de documentos perfeitamente organizada na escrivaninha. Usava o traje padrão de um nobre e sempre parecia mais confortável nessas roupas do que os demais. Kaiser era arrojado, Brisa era imaculada e extravagante, mas Dawson simplesmente parecia natural naquelas roupas. Ele levantou o olhar quando ela entrou. Ven? Sinto muito. Devia ter pedido para que a chamasse. Por algum motivo, presumi que estava fora. Estou fora com frequência ultimamente, ela disse, fechando a porta atrás de si. Fiquei em casa hoje. Ouvir os nobres tagarelar no almoço pode ser um pouco irritante. Posso imaginar, Dawson disse, sorrindo. Sente-se. Ven assentiu. Entrando no aposento, era um lugar silencioso, decorado com cores cálidas e madeiras densas. Ainda havia alguma luz lá fora, mas Dawson já fechara as cortinas e estava trabalhando sob a luz de velas. Alguma notícia de Kaiser? Vin perguntou, ao se sentar. Alguma notícia de Kaiser? Ven perguntou ao se sentar. Não, Dawson disse, colocando o documento de lado. Mas é de se esperar. Ele não ia ficar muito tempo nas cavernas. Então mandar um mensageiro de volta teria sido um pouco estúpido. Como alomântico, ele conseguiria voltar antes que um homem a cavalo. De qualquer modo, suspeito que atrasará alguns dias. É sobre Kel que estamos falando, afinal. Vina assentiu e ficou em silêncio por um momento. Não passava tanto tempo com Dawson quanto passava com Kelsier e Caesar, ou mesmo com Ham e Brisa. Ele parecia um homem gentil, no entanto, muito constante e muito esperto. Enquanto a maioria dos demais contribuía com algum tipo de poder alomântico, Dawson era valioso por causa da simples capacidade de organizar. Quando algo precisava ser comprado, como os vestidos de Ven, Dawson se encarregava de fazê-lo. Quando um edifício precisava ser alugado, suprimentos adquiridos ou uma autorização garantida, Dawson fazia acontecer. Não estava no fronte, enganando os nobres, lutando nas brumas ou recrutando soldados. Sem ele, no entanto, Ven suspeitava que toda a gangue se despedaçaria. É um bom homem, ela disse para si mesma. Não vai se incomodar se eu perguntar. Dogs, como era viver em uma plantação? A plantação? Ven assentiu. Você cresceu em uma, certo? É um ska rural? Sim, Dawson confirmou. Ou pelo menos era. Como era? Não sei ao certo como responder, Ven. Era uma vida dura, mas a maioria dos ska tem vidas duras. Eu não tinha permissão para deixar a plantação ou mesmo sair da choupana comunitária. Comíamos com mais regularidade do que muitos ska das ruas, mas trabalhávamos tão duro quanto os operários das fábricas. Talvez mais. As plantações são diferentes das cidades. Lá, todo senhor é seu próprio mestre. Tecnicamente, o senhor soberano é dono dos ska, mas os nobres os alugam e têm permissão para matar quantos quiserem. Cada lord só tem que se assegurar de entregar suas colheitas. Você parece tão impassível sobre isso, Ven comentou. Dawson deu de ombros. Faz tempo desde que vivi lá, Ven. Não sei se a plantação era muito traumática. Era apenas a vida. Não conhecíamos nada melhor. De fato, agora sei que entre os lords das plantações, o meu era, na verdade, bastante brando. Por que partiu, então? Dawson deteve-se. Um acontecimento, disse, sua voz ficando quase melancólica. Conhece aquela lei que diz que um lord pode deitar com qualquer mulher ska que deseje? Vena assentiu. Ele só tem que matá-la assim que terminar. Ou logo depois, Dawson disse. Rápido o suficiente para que ela não dê à luz a nenhum filho mestiço. O Lorde levou a mulher que você amava, então? Dawson assentiu. Não falo muito sobre isso. Não porque não consiga, mas porque acho que seria inútil. Não sou o único ska a perder a amada para a paixão ou mesmo a indiferença de um Lorde. Na verdade, aposto que teria problemas de encontrar um ska que não teve um ente querido assassinado pela aristocracia. É só o jeito que as coisas são. Quem era ela? Ven perguntou. Uma garota da plantação.
Como eu disse, minha história não é nada original. Lembro de me esgueirar entre as choupanas à noite para passar algum tempo com ela. Toda a comunidade nos ajudava, nos escondendo dos capatazes. Eu não podia sair depois que escurecia, entende? Encarei as brumas pela primeira vez por ela, e ainda que muitos me julgassem um idiota por sair à noite, todos superaram suas superstições e me encorajaram. Acho que o romance os inspirava. Carrie e eu recordamos a todos que havia algo pelo que viver quando Carrie foi levada pelo Lord Devonshire. O cadáver dela retornou na manhã seguinte para o enterro. Algo simplesmente morreu nas choupanas dos Ska. Partiu na noite seguinte. Não sabia que havia uma vida melhor, mas não podia ficar. Não com a família de Carrie ali. Não com Lord Devonshire. Nos vendo trabalhar. Dawson suspirou, balançando a cabeça. Finalmente pôde ver alguma emoção em seu rosto. Sabe, ele disse, às vezes me surpreende que ainda tentamos. Com tudo o que fizeram conosco, as mortes, as torturas, as agonias. Seria de se esperar que destinássemos de coisas como desistíssemos de coisas como a esperança e amor. Seria de se esperar que desistíssemos de coisas como esperança e amor. Mas não desistimos. Os Ska ainda se apaixonam, ainda tentam ter suas famílias e ainda lutam. Quero dizer, ainda estamos lutando. E a guerrinha insana de Kel resistindo a um Deus que sabemos que vai massacrar todos nós. Ven ficou sentada em silêncio, tentando compreender o horror do que ele descrevia. Eu pensei que tinha dito que seu Lord era gentil. Ah, ele era, Dawson disse. Lord Devonshire raramente espancava os Ska até a morte, e só expurgava os velhos quando a população estava completamente fora de controle. Tinha uma reputação impecável entre a nobreza. Você provavelmente o viu em algum dos bailes. Ele esteve recentemente em Luthadel para passar o inverno entre as temporadas da plantação. Ven sentiu frio. Dawson, isso é horrível. Como permitem um monstro desses entre eles? Dawson franziu o senho, então se inclinou levemente para a frente, apoiando os braços na escrivaninha. Ven, eles são todos assim. Sei o que alguns dos Ska dizem, Dox, Ven falou, mas as pessoas nos bailes não são assim. Eu estive com eles, dancei com eles. Dox, vários deles são boas pessoas, não acho que percebem quão terríveis as coisas são para os Ska. Dawson olhou para ela com uma expressão estranha. Estou realmente ouvindo isso de você, Ven? Por que acha que estamos lutando contra eles? Não percebe as coisas que todas essas pessoas são capazes de fazer? Crueldade, talvez, Ven disse, e indiferença. Mas não são monstros. Não todos eles. Não como o Lorde da sua antiga plantação. Dawson meneou a cabeça negativamente. Não está vendo com clareza, Ven. Um nobre pode estuprar e matar uma mulher Ska em uma noite e ser elogiado por sua moralidade e virtude no dia seguinte. Os Ska simplesmente não são pessoas para eles. As nobres nem consideram traição quando seus lords dormem com uma mulher Ska. Ven não soube o que dizer, cada vez mais insegura. Essa era uma área na cultura nobre que não queria confrontar. Os espancamentos talvez pudessem perdoar, mas... Isso... Dawson balançou a cabeça. Está deixando que a iludam, Ven. Coisas como essas são menos visíveis nas cidades por causa dos prostíbulos, mas os assassinatos ainda ocorrem. Alguns bordéis usam mulheres de nascimento muito baixo, mas nobre. A maioria, no entanto, simplesmente mata suas prostitutas Ska periodicamente para manter os inquisidores calmos. Ven sentiu uma pequena fraqueza. Eu sei sobre os bordéis, Dox. Meu irmão sempre ameaçou me vender para um deles. Mas, só porque os bordéis existem, não significa que todos os homens os frequentam. Há muitos trabalhadores que não visitam as casas de prostituição dos Ska. Os nobres são indiferentes, Ven. Dawson disse, com severidade. São criaturas horríveis, porque acha que não me importo quando Kelzer os mata? Porque acha que estou trabalhando para derrubar o governo deles? Devia perguntar para algum dos meninos bonitos com quem dança com frequência. Com que frequência dorme com uma mulher Ska que sabem que será morta algum tempo depois. Todos já fizeram isso, em um momento ou outro. Ven baixou o olhar. Eles não podem ser redimidos, Ven, Dawson disse.
Não parecia tão apaixonado pelo tema quanto Kelsier. Parecia apenas resignado. Não acho que Kel ficaria feliz até que estejam todos mortos. Duvido que consigamos chegar tão longe, ou mesmo que possamos, mas eu, por exemplo, ficaria mais do que feliz em ver a sociedade deles colapsar. Ven permaneceu em silêncio. Não podem ser todos assim, Ven pensou. São tão bonitos, tão distintos. Ellen jamais tomaria e mataria uma mulher Ska, não é? Duram apenas algumas horas por noite. Devemos prosseguir, viajar o máximo que pudermos a cada dia. Mas quando finalmente me deito, encontro um sono esquivo. Os mesmos pensamentos que me preocupam durante o dia só se agravam com a tranquilidade da noite. E acima de tudo, eu ouço os sons retumbantes vindos de cima, os pulsos das montanhas atraindo-me a cada batida.